Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Herculano, o metro que mediu Kardec, comigo e com ela, Heloísa Pires, a filha do querido Herculano Pires. E semana passada, Dona Heloísa homenageou minha mamãe, foi muito emocionante, todas as mensagens maravilhosas, mas essa semana agora estamos no limiar do 25 de setembro, logo ali no domingo, não é? Então, vamos fazer dois programas. Primeiro, sobre a obra de Herculano, e semana que vem, sobre alguns aspectos, não é? Do homem, do pensamento, espírito Herculano Pires, muito importante também para o movimento espírita tomar conhecimento. Eu vou pedir a Dona Heloísa para fazer a prece inicial da nossa noite de debate, de conversa. Então, pedimos esse momento permissão a Deus para iniciarmos esse programa que vai homenagear o metro que melhor mediu Kardec, o apóstolo de Kardec, um homem que, à custa de muita renúncia, muito sacrifício, teve a missão de trazer ao movimento espírita a seriedade, o cuidado com a coisa doutrinária, através da pureza doutrinária, sim. Herculano foi um gigante, um titã do espírito que legou ao mundo a sua obra. E hoje, reverentes, estaremos aqui a lembrar do homem, da sua vida, da sua obra. Salve Herculano Pires, viva Herculano Pires sempre em nossos corações. Então, pedindo permissão a Deus e a Jesus, iniciamos o programa da noite de hoje. Minha querida Dona Heloísa Pires, boa noite, tudo bem? Boa noite, graças a Deus, tudo bem? E conectados a Deus e com o Consolador prometido sendo compreendido por nós, tudo está sempre bem, mesmo quando não está tão bem. Vamos lá. Primeiro, antes de entrar nas três perguntinhas, eu queria saber da senhora, Dona Heloísa, cada ano que passa, não é? A gente já faz esse programa, por incrível que pareça, 2 anos, né? Nossa, beleza. Com intervalo, claro que houve intervalo, a gente está retomando. Mas, Dona Heloísa, isso é um sentimento não só meu, eu tenho certeza que também seu, a grande redescoberta da obra desse gênio que é Herculano Pires. Herculano que sofreu tanto, calúnias, difamações, incompreensões, mas hoje eu queria saber da filha de Herculano, da sua alegria, porque hoje o que é que vemos, né? Vemos o resgate de Herculano e a unanimidade em torno do seu pensamento e da sua obra. Isso deve trazer muita alegria para a senhora, não é? Nossa, nem fale. Quando eu vou homenagear meu pai, é o que eu mais gosto de fazer, falar sobre Deus, Jesus, Kardec e meu pai Herculano. O meu coração se enche de luz, porque nunca esse querido espírito fez algo errado em relação à doutrina. Nunca falou uma bobagem, nunca ganhou dinheiro com a doutrina, nunca tentou agradar grandes instituições, não. Ele via, sabia que o trabalho dele era seguir os ensinamentos de Jesus reapresentados por Kardec. E a cada dia que eu lembro como ele aguentou forte, uma única voz solitária na defesa de Kardec, contrário ao corpo fluídico de Jesus, sofreu, foi perseguido, caluniado, mas ficou firme. Depois, outra luta, deturparam o evangelho, tiraram pedaços, mudaram palavras. Ele, crítico literário, também levantou sua voz, novamente tiraram programas dele da rádio. É incrível. E ele diz no livro, na hora do testemunho, como é triste quando aqueles que até ontem nos apoiavam, agora nos caluniam.
mas é preciso, eu vou interpretar, não lembro, é preciso não ser covarde, é preciso ter coragem. E eu penso, como diz Chico, tudo passa, tudo passou. Mal ficaram os que o criticaram injustamente, os que caluniaram. E hoje ele deve estar mais ainda alegre, bem-humorado e risonho. Nunca ele se queixou para nós, mas a gente via que ele ficava triste, que ele como que apagava um pouco, aí daqui a pouco ele já levantava. Mas eu me pergunto, será que não foi tudo isso que provocou um desgaste muito grande? Ele foi cedo, com 64, 60, 79, 60, faz aí conta, 65, 65, 65. 65, é. Foi cedo, mas ficou em paz, graças a Deus. E agora ele deve estar no movimento feliz aqui e ali e fazendo a caridade, que a preocupação de Herculano também sempre foi, não fosse ele amoroso em relação a Jesus. Lembrar dos irmãos que não tinham o que comer, lembrar dos irmãos que estavam em situações de necessidade. Sempre ajudou quem precisava e a casa dele e da minha mãe tinha as portas abertas. Era quando precisava pessoas irem ao médico, dormiam na sala, arrumavam umas portas que abriam e fechavam, faziam quarto, nunca se negou a ajudar o próximo. Semana que vem, aguardem que a gente vai trazer muita coisa interessante da intimidade de Herculano, intimidade que pode ser revelada por Heloísa, e que a gente vai ver aqui que homem que é tão diferente do que muitos propalam por aí, né? Propalam por aí. Dona Heloísa, mas vamos lá, né? Hoje o programa a gente vai se deter um pouquinho na obra. A obra de Herculano é uma obra imensa, né? Então, 100 livros já, né? Ainda tem uns que não foram publicados. olha, eu pensava que eu tinha a obra toda de Herculano, né? Mas a cada momento a Paideia lança um opúsculo, Lança outro. né? É. Outro dia eu falei para a Tati, vocês não, eu faço como você. Agora é difícil ir ao centro, então onde eu chego que tem livro de Herculano, eu compro. E eu falei para a Tati, vocês não vão dar um sossego para a gente? Não param de publicar e republicar? Então, veja bem, dona Luiz, Herculano, vamos para as três vertentes, porque não vai dar para abranger num programa só, embora, quem quiser, eu não sei se a senhora se lembra, eu fiz a primeira entrevista com a Heloísa, quase 2 horas de entrevista, e que a gente ali abordou várias obras, né? Uma por uma, né? Mas hoje a gente vai ver aqui o Herculano, as três vertentes da doutrina, não é? Herculano sempre foi um estudioso, um propagador no campo da ciência espírita, dona Heloísa Pires. Eu ficava impressionado, porque você lê Herculano, ele estava completamente atualizado com o andamento da ciência na sua época, não é? Com as experiências russas, não é? Quando ele cita Simeon Kirchner e sua esposa, não é? Então, é impressionante, a ponto dele lançar um livro sobre parapsicologia, parapsicologia hoje e amanhã, não é? O Instituto de Parapsicologia aqui em São Paulo, no Brasil, e se comunicava. Ele apoia, primeiro ele faz como que uma escada, a metapsíquica de Richer, as experiências de William Crookes confirmando a emissão ectoplásmica que já existia entre os primitivos, e continua e chega a parapsicologia ainda diz que várias ciências, a própria psicologia, a física transcendental e outras surgem apoiando o espiritismo. Em relação à parapsicologia, ele diz é a filha do espiritismo. Eu diria só que é uma filha meio revoltada. Ela adora Kardec, fazem seminário para estudar Kardec em Kirov, na Rússia. Querem saber como Kardec conseguiu
descobriram pelo espírito que eles descobrem com aparelhos potentes, Kardec com médiuns, com a equipe do Espírito da Verdade. Então, respeito muito Kardec, mas dizem, Kardec é a antiguidade, nós somos a modernidade. E o pai, eu vejo até o sorriso dele, a gargalhada. O pai diz, deixa, o importante é que a verdade apareça. Vamos dar as mãos e divulgar os ensinamentos de Jesus, reapresentados por Kardec, por tantas ciências, algumas que nem sabem que estão apoiando. E hoje, por tantos vultos da ciência, por médicos respeitáveis, doutor Calil, doutor Álvaro Abezum, que pedem que aprendamos a perdoar. Falou aí, seguindo Jesus. Se tirasse o aspecto religioso, os ensinamentos de Jesus se perderiam. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível. E o doutor Calil convida ao perdão. Aí diz, não é religião, não é religião. Mas é ciência, é filosofia, é religião. É o trabalho de Kardec. E quem fala que é religião é Kardec. Eu repito sempre, Revista Espírita de 1868, tese, antítese e síntese. O método de pesquisa de Kardec, Espiritismo dialético, tese. Disse que não era religião para evitar sacerdócio, para evitar hábitos de outras épocas. Antítese, é religião, mesmo porque o conceito de religião é religare, conectar-se com as luzes do universo. E ele conclui o que eu acho mais lindo. Essas palavras estão lá, não estou interpretando. É religião e nos glorificamos disto. Kardec, Revista Espírita, 1868. Quem não concordar, crie seu espiritismo, que não é o verdadeiro. E veja bem, a senhora falou aí que é uma irmã revoltada para a psicologia, né? Então, dentro da parapsicologia haviam até padres, né? E que, em nome da ciência, tentavam combater o espiritismo, como o querido Oscar Quevedo, né? E o Herculano, naqueles debates, mostrando a força da verdadeira ciência espírita, né? Deixando o padre completamente sem argumento, não é, dona Heloísa? O padre era gozado, até ele era querido, né? Ele era querido. Um dia ele discute com o Risini e sai abraçado. Que moleque! O Risini conta que encontrou ele no hospital. Aí um brincou com o outro, olha, peça pelos seus santos, padre, por mim. Tá bom, Risini, peça para os seus espíritos por mim também. Pelo sim, pelo não. Agora, na hora de divulgar, na hora do programa ali, das ideias sérias, o Herculano tinha que ser um defensor da doutrina, da verdadeira ser espírita, e era duro, sem perder a ternura, como diz o adágio aí. Não, esse livro, O Verbo é a Carne, inclusive ele está bem humorado, eu choro de rir, mas ele vai como esfarela, acaba com a teoria absurda. Pitógamos carnudos, né? O Risini, que adorável, eu era criança, eu ficava ouvindo o Risini. Ele é adorável esse termo, que nós reencarnaremos como pitógamos carnudos. Quem não leu a obra de Rustem, está lá textualmente, Rustem colocou esse absurdo, né? Dona Heloísa. E foi pior, foi aceito, né, por um grande número de espíritas e por uma grande instituição, cujo nome eu não falo, porque os que estavam lá já desencarnaram, já se corrigiram, e os que estão agora não têm culpa de nada. Uma obra que fala que espíritos evoluíram em linha reta, jamais reencarnaram, não é? Então, só isso aí, pelo amor de Deus. Do Rustem. Já deve estar reencarnado também, melhorando. Eles reencarnam também, viu? Ainda bem, para evoluírem, né?
Graça, porque no passado eu nem quero saber. Eu contei que Leon Tolstói, na psicografia de uma médium séria, Célia Xavier, filha do Dr. Urbano, ele odiava a Igreja russa, a Igreja Ortodoxa russa, pela deformação dos ensinamentos de Jesus. Então, ficou perturbado, separou da mulher, foi embora, abriu as portas à obsessão, desencarnou sozinho com uma filha só que o acompanhou, com pena, chegando no mundo espiritual, ele sentado, analisando por que ele brigou tanto com a mulher. De repente, ele se vê com vestes imponentes e se enxerga numa tela. Ele era o dirigente da Igreja Russa quando corrigiu, deformou Jesus de Nazaré. Olha, aí as lágrimas correm. Eu falei, gente, eu nem quero ver meu passado até eu me preparar bem. Por isso eu critico com muita elegância, porque, olha, atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Mas não se justifica atacarem como se o amigo ou conhecido de ontem houvesse se transformado num inimigo, como fizeram com o pai, cortando programas na rádio, falando palavras ofensivas, inventando mentiras caluniosas. Foi, foi uma loucura. Passou. Paz, alegria, progresso. Dona Heloísa, aí vamos ver Herculano agora no campo da filosofia espírita. Uma coisa que eu acho admirável esse capítulo na vida de Herculano é que Herculano notou, não é, em determinado momento da sua caminhada, que o espiritismo não era inserido nas discussões filosóficas. Não é? O que é que ele foi fazer? Foi fazer universidade, já não Na era mais um USP, menino, na USP, USP, e lançou depois, não é, essa obra que eu acho que é notável. Todo estudioso de Herculano está começando a ler a obra de Herculano, Introdução à Filosofia Espírita. E é um livro tão maravilhoso. Eu encontro, dona Heloísa, de vez em quando, livros de Herculano com outra capa, eu termino comprando, né? Eu acho que vocês vão encontrar com essa capa aqui da Paideia, né? Introdução à Filosofia Espírita, eu queria que a senhora falasse nesse amor de Herculano ao aspecto filosófico. filosofia. Ele virou professor universitário, lecionou filosofia há muitos anos em Araraquara. Aí Bezerra diz, Herculano, através de Chico Xavier, seu lugar é em São Paulo. Ele larga o sonho dele, a faculdade que ele adorava, e vem para São Paulo. Tenta conciliar, mas não dá, é muito desgaste. Naquele tempo eram muitas horas de viagem. E largando a universidade, ele precisaria trabalhar no jornal. Mas foi ordem do mundo espiritual. Ele disse para minha mãe, vamos voltar para São Paulo. E ela falou, Herculano, eu amo tanto o interior, mas vamos, a sua tarefa é essa. E ele volta para São Paulo. E ele diz, mas no trabalho de Kardec está claro, primeira pesquisa é ciência, depois a teoria é filosofia, o pensamento debruçado sobre si mesmo. E esse pensamento gera a religião, a conexão, a dilatação, o mergulho na espiritualidade, a compreensão de que Deus existe, como diz Descartes. Tirar Deus do universo é tirar o sol, é escurecer. Não tem explicação. E Einstein dizia também, eu creio em Deus. Então, se a pessoa usa a lógica, acredita. Se usa a lógica, entende o triângulo divino, ciência, filosofia e religião. E isso é o processo do conhecimento. O espiritismo é a síntese do processo do conhecimento. Vamos jogar o estudo sobre Deus fora? Sobre Jesus? O que é isso? Vai ficar um vazio, vai ficar o caos. Herculano é uma coisa impressionante. O Leon Denis, na França, dona Heloísa, a gente pode
nomear o Leon Denis o filósofo do Espiritismo, né? Inclusive, em outubro, a partir de outubro, eu vou ter um programa com Charles Kemp, lá da França, né? Sobre Leon Denis, a vida e a Ai, que obra. lindo! Ai, eu vou ver. de- Eu amo, aprendi com o pai. Eu amo Denis, filósofo poeta, Um como o lirismo, pai. né? Aquele lirismo dele é pura poesia também, a filosofia É de Leon lindo, Denis. lindo, lindo. Mas deixa eu colocar aqui uma coisa que ninguém vai desmentir o que eu vou falar, não é? Leon Denis, o grande filósofo da França do Espiritismo, e Herculano, o grande filósofo do Espiritismo no Brasil, né? Esses dois homens sedimentaram, solidificaram o aspecto filosófico da doutrina para sempre. Denis na França, Herculano no Brasil, não é isso, dona Heloísa? É, e o pai, eu um dia falei, pai, mas você às vezes me lembra Denis. Ele falou, Denis me ajuda muito. É um dos que me inspiram. Eu achei tão lindo. Meu Deus do céu, nunca pensei nisso, né? Mas é Eu, claro, quando eu tão li, eu claro. falava, mas eles têm muita coisa em comum, o modo de escrever, o modo de pensar, não perder a elegância, não esquecer de dilatar o pensamento. Aí ele falou, ele me ajuda muito, ele me inspira. Eu achei lindo, É lindo. ver outra afinidade, outra sintonia entre os dois. A senhora sempre fala a vida dura de Herculano no aspecto material da vida. Leon Denis também. Todos os dois, esse lado material da vida, com muita luta, muito esforço, né? Muita, muita. É, parece que eles escolheram exatamente porque devem ter levado vidas mais fáceis. O pai dizia, porque ele sempre, apesar da grandeza das várias lugares onde ele trabalhava, ele teve dificuldades econômicas que eu descobri lendo o diário dele. Porque ele nunca se queixou, só um dia, algumas vezes rindo, ele falava: na outra encarnação eu fui triste. Eu devo ter gasto muito dinheiro e dava risada. É apenas, o dinheiro é apenas essa invenção dos turcos, né, dona Heloísa? Invenção Fora da, dos turcos. fora da terra não existe, o nosso dinheiro não vale nada. Então vamos entender. E um taxista meu diz: ah, eu não entendo. Não tem gaveta no caixão, por que tanto amor ao dinheiro? E o livro dos Espíritos, felicidade, ter o necessário e consciência tranquila. Acabou. Mas me permita dizer, dona Luísa, não apenas Herculano e Leon Denis. Vamos trazer o próprio Allan Kardec, que jamais foi um nababo, lutas tremendas também nesse aspecto da vida, né? Nossa, e perseguições. E ele tinha um instituto de educação, tiraram dele quando a igreja dominou lá. Olha, ele, Amélie Boudet, sempre tem uma mulher de mãos dadas com um homem. Fizeram lindamente o trabalho nesta encarnação. Nossa, não foi fácil, não. Dona Heloísa, aí me permita agora, nesse momento do programa, sobre a obra de Herculano. Herculano tem uma obra que eu acho linda, né? A Paideia lançou Os Três Caminhos de Hecate, inclusive apresentando os três aspectos da doutrina espírita, como ciência, filosofia e religião. Tanto aqui nos Três Caminhos de Hecate, quanto na sua obra-prima, O Espírito e o Tempo, Herculano lembra o movimento espírita, aquele triângulo equilátero de Emmanuel, ciência, filosofia e religião. E tanto Herculano respeitava, aceitava e divulgava o aspecto religioso, que ele lança esse livrinho aqui, que é de uma beleza Ai, é toda espiritual, o lindo. reino. O reino. É lindo. Eu queria que a senhora falasse sobre Herculano, o entendimento de Herculano, o devido entendimento sobre esse aspecto religioso, porque eu vejo muita gente hoje que estuda Herculano, quer divulgar Herculano, mas faz tábula rasa do aspecto religioso, né? Por favor, É, Luísa. primeiro eu vou falar, lembrei agora, ciência espírita, fideísmo crítico. Eu acho lindo em si.
Introdução à Filosofia Espírita, capítulo Fideísmo Crítico. Ali está o pensamento do Herculano. Ele diz, vou interpretar, existe no psiquismo humano fé e razão, mas a razão, sem a fé, não consegue perceber a verdade. Ela se perde no fanatismo científico. É o que aconteceu quando ele diz: transformaram o homem trino, mente extrafísica, perispírito e corpo físico, no homem mutilado da ciência atual, que está mudando. O homem que tiraram tudo, ficou apenas um corpo de carne. E um corpo de carne se perde no barro da terra. Então, a fé ilumina a razão. Mas se a fé também não dá as mãos à razão, ela também cria o fanático religioso, que fomos nós, quando na Idade Média matamos, tentando impor a crença em Jesus. Tolos. Não é assim que se age. Fé e razão dão as mãos em torno de um tronco, a vontade, que nos conduz aos caminhos verdadeiros, que nos leva ao encontro dos ensinamentos de Jesus e à prática. Não é lindo? Lendo lá é muito mais bonito, mas cada vez que eu lembro, eu cito. Eu havia esquecido, aí veio lá do meu cérebro, eu falei, tenho que falar, é lindo demais. Lindo. E o outro que você falou, o reino me comove profundamente. Acredita que teve um grupo estranho que quis dizer por esse livro que Herculano era marxista. Primeira coisa, ele diz, o marxismo é um pássaro de asas quebradas que não pode alçar voo. O capitalismo também é um pássaro de asas quebradas que não pode alçar voo. Os dois são apenas ligados à matéria. Querem resolver o problema do homem, mas não resolverão. A exploração, a falta de liberdade continua, porque eles veem apenas o barro da terra e se perdem. Marx até quis o domínio do proletariado, mas se o proletariado não está preparado, não está educado, a injustiça continua. Basta olhar ao nosso redor os países em dificuldades, porque a exploração, o egoísmo, o orgulho continuam. Então, qual é o remédio? A moral cristã, a moral dos que vieram através de Jesus de Nazaré, Buda, Confúcio, o respeito ao próximo, o amar ao próximo como a si mesmo. Os homens não são todos iguais. Propriedade legitimamente adquirida, livro dos espíritos, é direito do homem. Então, chega de falar bobagem. Quer criar sua doutrina, saia do espiritismo, como fez como Evaldo Vieira, e crie. Ninguém pode falar nada. Agora, querer introduzir materialismo no espiritismo não dá. Ideologias violentas não dá. O espiritismo está todo baseado em Jesus de Nazaré, o homem que mais amou, que mais exemplificou amor, que nunca exigiu violência, não aceitava violência, era firme, mas ele amou os necessitados, os pobres, todos nós, e continua nos auxiliando. É uma falta de consideração ao que Jesus sofreu por nós, querer desejar tirar. É só na mente daqueles que não entenderam o aspecto brilhante, a luz divina, a conexão com o Criador. Bom, me permita dizer, dona Heloísa, que o Espírito de Verdade preside esse movimento da terceira revelação. Né? Espírito de Verdade é Jesus, e Herculano a gente cita muito como o apóstolo de Kardec. Sem pejo, eu vou dizer aqui que Herculano foi um apóstolo de Jesus na divulgação da terceira revelação aqui na Terra também. Né? Então, Herculano foi um gigante também no campo da religião espírita. Nossa! No livro O Reino, ele fala claramente quem entra no reino.
não é o rico, orgulhoso, vaidoso. A porta se fecha, porque ele está carregando, cria pelo pensamento os bens ilusórios da terra e cai no abismo da iniquidade. Aí chega o pobre revoltado. Eu sofri. À luz da reencarnação, não existe injustiça. Hoje ricos, amanhã pobres, hoje com problemas mentais que nos impedem de nos esforçarmos para conseguirmos o necessário, amanhã jamais desenvolvidos, então são experiências, escolhas nossas. Aí chega, mas o pobre não sabe. O pobre ouviu ideias marxistas e chega e diz: eu mereço, eu vou entrar, eu sofri, eu não tinha propriedade, eu tinha uma casinha terrível. A porta se fecha, diz Herculano. Por quê? Porque o coração revoltado, que não entende a lei de Deus, que não respeita a lei de Deus, que não se permite ter ideias indefinidas de escolha do passado, o coração revoltado desse pobre revoltado também o conduz ao abismo da necessidade, no qual ele será preparado para futuras encarnações. Quer dizer, não é o fato de ser rico de dinheiro ou pobre de dinheiro, rico de inteligência ou pobre de inteligência. É ser bom, é amar ao próximo, é aceitar experiências fáceis ou difíceis. Na hora da tempestade, quando surgem lições difíceis, o que é que nós temos que fazer? Reclamar, gritar? Claro que não. Nós somos os autores, construtores do nosso destino. Temos que abrir o guarda-chuva da fé, pedir auxílio ao plano espiritual superior e mergulhar na pesquisa do espiritismo. Ficar revoltado não leva a nada, só traz doenças para o corpo físico, até a parapsicologia diz. Pensamento errado causa manchas no corpo bioplásmico, que quando a gente pensa bem é um céu constelado. E essas manchas, se perpetuam, aparecem no corpo físico. É libertação, é o consolador prometido, é subir um degrauzinho na escada de Jacó. Agora vamos à prática, que é o mais difícil. Bom, quem aceita a reencarnação não pode aceitar a preponderância da luta de classes, como muitos propalam por aí, não é? Pelo amor de Deus. É uma ignorância, acho, agora parece que mudaram, não deu certo, parece que mudaram o pensamento. Vamos esperar um pouco mais. Mas é uma ignorância, um desconhecimento da doutrina, é uma falta de consideração com Jesus e com nosso Criador Deus. Eles se julgam maiores que Deus. Bom, pessoal, não terminou a homenagem a Herculano. Semana que vem, na mesma Herculano Hora, a gente vai continuar trazendo aspectos que muita gente desconhece de Herculano, mas eu queria aqui abraçar toda a família de Herculano Pires, particularmente um abraço em Herculaninho, que eu entrevistei aqui. Eu passo pelo WhatsApp para Herculaninho todos os nossos programas, viu, dona Heloísa? Ai, que lindo! Toda semana eu passo para Herculaninho um abraço pelo aniversário nível de Herculano. E, dona Heloísa, um abraço também. Parabéns pelo aniversário, por essa data linda, que é o 25 de setembro. Domingo eu estarei em prece, pensando em Herculano. Parabéns, minha irmã. Parabéns, parabéns e gratidão a Deus, que escolhe para os espíritos mais necessitados os elementos mais melhores educadores. Agradeço todo dia, meu pai, minha mãe, meu avô. Quanto devo a eles? O exemplo, a alegria de viver, o bom humor e a coragem nas horas difíceis. Bom, como dizia minha mamãe quando via os programas da gente, viu, dona Heloísa? Isso é que é uma mulher empoderada, não é? E com esse sorriso, com essa alegria, porque, como a senhora diz, o conhecimento só traz alegria, alegria de ser espírita, não é? De ser espírita.
e libertação desse apego ao barro da terra, às coisas da matéria, desejar o corpo perfeito, se irritar com a idade que passa, desejar ter uma casa na Europa, uma casa não sei onde, roupa... Isso tudo é bobagem. Os faraós já mostraram que não facilita nada. Onde estão os faraós famosos? Então, vamos crescer, ter o necessário e consciência tranquila. Vamos orar, dona Heloísa. Vamos, mas antes, só falar mais uma coisa. Dona Eva é uma mulher forte. Ela e minha mãe merecem também todas as homenagens do mundo. A gente vê como ela te educou bem. E minha mãe também me educou. Ela se esforçou, eu aceitei mais ou menos. Então, que Jesus abençoe essas lindas mulheres, de mãos dadas com os lindos homens. Somos todos filhos de Deus, criados para as luzes. Ô, dona Heloísa, numa homenagem a Herculano, a senhora se lembrar de minha mamãe. E Eu não esqueço as grandes mulheres. A cruzinha de São Francisco está aqui, ela está Ai, presente. que lindo! Ai, que lindo! Eu mostrei oração de São Francisco, respeito a São Francisco. Olha aí, dona Heloísa também, mamãe, né? É, Admira, não, pobrezinho, pai o Francisco. pai dizia, o Espiritismo nunca condenou a Bíblia. Kardec diz, não há erro, é incapacidade de interpretar. Os considerados santos, que realmente são, não são nossos inimigos, são nossos irmãos queridos. A irmã Dulce, irmã Maria Teresa de Calcutá, São Francisco são nossos irmãos aos quais muito devemos. Estão de mãos dadas como seguidores de Jesus aos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Bom, graças a Deus, vamos orar agora, nesse momento, e pedindo a Jesus, o nosso mestre amigo, a Pai Francisco e a Clarinha, que Herculano receba essa vibração de amor fraternal, esses fluidos da mais pura gratidão por toda a sua vida de trabalho em prol da doutrina. Herculano, como Kardec, Herculano podia dizer: o Espiritismo foi a obra da minha vida. Dele a ele todo o meu tempo, o meu esforço, pois o futuro estava escrito com letras irrecusáveis. Então, Herculano, ser feliz sempre, que Jesus te abençoe. Pessoal, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Dona Heloísa, estaremos aqui para a semana na mesma Herculano Hora e foi um prazer novamente, viu? A senhora me dá alegria e estímulo de viver, viu? É recíproco. Obrigada, querido. Abraços na Ceiça, nas filhas, e que Dona Eva receba o meu parabéns novamente por ter te educado tão bem. Obrigada. Bom, e como eu sempre faço, né? Esse programa de hoje foi dedicado à minha mamãe, que hoje habita o plano espiritual, né? Muita Isso. paz para a semana, dona Heloísa. Tudo de bom. Obrigada igualmente.